Maranata, feliz sábado a todos, que bom nós estarmos reunidos aqui nesse sábado na casa de Deus, para honrar e bendizer o seu santo nome. Queremos estender as boas-vindas a cada um de vocês que está aqui, também em especial aos nossos amigos que estão nos assistindo pelo Facebook. Sejam bem-vindos e que o Espírito de Deus possa tomar conta de cada um de nós nessa manhã. Nós estamos passando por momentos difíceis, mas a igreja não para e nós também temos momentos especiais para compartilhar com os nossos irmãos e também com os nossos amigos. Então, só um lembrete para vocês, dos 10 dias de oração. Então, sábado que vem, dia 13 de fevereiro, não se esqueça de escolher uma família para orar por ela e se preparar para esse programa especial que irá acontecer, os 10 dias de oração. Também hoje, no período da tarde, você é o convidado especial de toda a equipe do Ministério Jovem da igreja aqui do Cidade Verde, de todo o distrito, para estar às 17h30 para um programa especial. E olha só, o tema do programa dessa tarde é bem intrigante, hein? Eu acho que você tem que estar aqui para ver o que vai ser relacionado a esse tema hoje à tarde. Não perca, que realmente Deus possa abençoar a cada um de nós nessa manhã. Quero convidar você agora a fechar os seus olhos para que nós possamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, Pai amado, agradecidos estamos, ó Pai, pela vida, pela saúde e pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre cada um de nós. Neste momento em que nós vamos abrir a Tua Palavra, nós queremos pedir que possamos compreendê-la, que possamos aceitá-la e colocá-la em prática em nossa vida. E que nessa manhã nós possamos sentir o Seu Santo Espírito tocando cada um dos nossos corações. Esse é o nosso desejo e essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês nessa manhã. Quantos aqui já tiveram sonhos que não se tornaram realidade? Ou quantos aqui já planejaram algo para a sua vida que não deu certo? Mais ainda, quantos aqui já oraram a Deus, já pediram para Deus alguma coisa, mas isso não aconteceu? Muitas vezes no percurso da nossa jornada, acontecem algumas coisas que prejudicam o nosso objetivo final. Ou às vezes, nos faz mudar de rota, pegar um outro caminho, estabelecer uma outra meta. Agora eu quero fazer uma outra pergunta para vocês, e essa eu quero ver as mãos de vocês levantadas, hein? Quantos aqui hoje têm a profissão de que sonharam quando eram crianças? Quantos? Olhem para trás para vocês verem. Fiquem com as mãos levantadas. Olha só. Eu já sonhei em ser bombeiro, já tinha sonhado em ser policial, em ser professor, em ser astronauta. E quando nós somos crianças, muitas coisas passam pela nossa mente. E à medida que nós vamos crescendo, as coisas vão mudando, e às vezes os sonhos que nós temos parecem se tornar distantes. E muitos de nós estão em uma profissão totalmente diferente daquilo que nós imaginamos. Bom, eu nunca tive o sonho de ser pastor. Na verdade, quando eu senti o chamado de Deus para a minha vida, eu lutei muito tempo contra isso. Eu sou de uma cidadezinha pequena, bem pequena, lá no interior do Paraná. E essa cidade é uma cidade que tem apenas 7.000 habitantes. Então você que conhece cidade pequena ou vem de uma cidade pequena, você sabe do que eu estou falando. Se você espirra aqui, na outra esquina te dizem saúde.
é aquela cidade que todo mundo sabe da vida de todo mundo, né? Os acontecimentos pequenos se tornam grandes. E eu pensava assim, aqui eu nasci, aqui eu vou crescer e aqui eu vou morrer. Eu não quero sair daqui nunca. Bom, vocês já viram que não deu certo, né? Se eu estou aqui hoje, em Cuiabá, no Mato Grosso, como pastor, é porque tudo aquilo que eu pensava não se tornou realidade. E quando eu senti que Deus tinha um propósito para a minha vida, eu tentei fugir dele de todas as maneiras. Tanto que eu comecei pelo menos umas 3 faculdades diferentes. Porque eu começava e sentia, não é isso que eu quero. Ia fazer outra coisa, não é isso que eu quero. Por quê? Porque, na verdade, eu sabia que Deus tinha um outro propósito para a minha vida. E eu estava lutando contra aquilo. Mas quando Deus tem um propósito, quando Deus estabelece algo para a nossa vida, e Ele fala a nós, Ele nos faz sentir sobre isso, chega em um momento em que Deus fala conosco, assim como Ele falou para Moisés. Vocês lembram quando Deus chamou Moisés para ser o libertador do povo do Egito? Deus chamou Moisés e falou, Moisés, olha só, eu quero que você venha aqui e você vai libertar toda a nossa nação da escravidão do Egito. E Moisés disse, não, Senhor, não pode ser eu. Eu não sou líder, eu não sei liderar. Não, Moisés, mas se você não quer ir sozinho, eu vou te acompanhar, eu vou mandar alguém com você. Não, Senhor, mas eu sou pesado de língua, eu não sei falar. Moisés, se você não sabe falar, eu serei a tua boca, Moisés. Vou enviar alguém para falar por ti. Não, Senhor. Moisés, parou. Acabou a brincadeira, Moisés. Eu estou te chamando para algo muito maior do que você imagina. E quando Deus tem os seus propósitos, quando Deus tem uma missão para que nós cumpramos, a conversa é diferente. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia neste momento, no livro de Jonas. Jonas, capítulo 1. Jonas, capítulo 1. Jonas, capítulo 1. Olhem só, diz aqui, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, veio a palavra do Senhor a Jonas, assim como naquela época, Deus falou a Jonas, da mesma maneira, Deus fala a cada um de nós hoje. E Deus, Ele usa várias formas para que se comunique conosco. A primeira delas, e quem sabe a mais expressiva, podemos dizer até a mais importante, é a Bíblia. É aquilo que Deus deixou para que cada um de nós soubéssemos a sua vontade e para que cada um de nós seguíssemos as suas orientações. Mas Deus, Ele também usa a natureza, que foi Ele que criou, para que nós, no silêncio, para que nós, em meio à criação, compreendamos a sua vontade. E muitas vezes, Deus, Ele também usa as pessoas, os nossos irmãos da igreja, os nossos pais, os nossos familiares, os nossos amigos. São as maneiras que Deus usa para que Ele se comunique com cada um de nós. Mas muitas das vezes, nós falamos, pedimos, e nós não paramos para ouvir a resposta de Deus para nós. Quem aqui nunca teve um amigo, que é aquele amigo que você é apenas ouvinte? Ele fala, e às vezes nem respira, né? E a hora que você viu,
acabaram os momentos de vocês juntos, e você só ouviu e não teve tempo para dizer nada. É bom ter uma amizade assim? Não, né? Não é bom ter uma amizade assim. E às vezes, nós não estamos sendo da mesma maneira com Deus? Falamos, pedimos, reclamamos. E será que nós estamos parando para ouvir o que Deus tem a dizer a cada um de nós? Da mesma maneira que Ele falou com Jonas, Ele fala com cada um de nós hoje. Olha só, Jonas capítulo 1, versículo 2 agora, acompanhem comigo. Jonas capítulo 1, versículo 2. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Versículo 3. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Aqui no versículo 2 e no versículo 3, nós vemos dois verbos de ação. O primeiro é dispor e o segundo é levantar. Então ali no versículo 2 diz que Jonas se dispôs. E no versículo 3 diz que ele se levantou. Então quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós ouvimos o chamado de Deus, quando nós ouvimos a sua resposta, Deus espera uma ação. Deus espera a nossa ação. Deus espera a nossa reação. Jonas se dispôs, ouviu a voz e se levantou. Mas Jonas foi para o lugar que Deus pediu que ele fosse? Sim ou não? Sim ou não? Não. Ouviu a palavra de Deus, se dispôs, se levantou, mas não fez o que Deus pediu. Tem um ditado popular bem conhecido que diz assim, que de boas ações o inferno está cheio. Para Deus, não basta apenas nós ouvirmos, não basta apenas nós nos dispormos, não basta apenas nós nos levantarmos. Para Deus nós temos também que agir. Mas pastor, eu sou um grande estudioso da Bíblia. Eu não falto aos cultos. Eu não faço mal às pessoas. Eu não falo mal das pessoas. Eu tenho a minha família. Eu sou cuidadoso, eu sou uma pessoa zelosa, eu sou uma pessoa bondosa. Mas Deus não chamou nenhum de nós para sermos apenas esquentadores de bancos. Deus não chamou cada um de nós para sermos mais um em meio à multidão. Então, além de ouvir, além de se dispor, além de levantar, nós temos que agir. Boas intenções sem ações, para Deus, de nada valem. Boas intenções, sem ações, para Deus, de nada valem. E tem o segundo ponto. Jonas ouviu, se dispôs, levantou, mas não agiu da maneira que Deus queria. Na grande maioria das vezes, querido irmão, querida irmã, Deus, Ele apenas quer que nós nos sujeitemos à sua vontade. Que nós façamos aquilo que Ele pediu e da maneira que Ele pediu. O que acontece muitas vezes é que na jornada, no caminho, quando nós já sabemos qual é a vontade de Deus, nós tentamos fazer as coisas da nossa maneira. Se Deus diz assim, olha, você pega esse caminho e você vai por ele,
reto, 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 até chegar lá. É isso que Deus está dizendo. Ah, mas eu conheço aqui um trilhozinho que desvia, que é muito mais rápido. Mas foi isso que Deus pediu para você? Não. Não. Deus quer que você não apenas ouça, que você não apenas se disponha, que você não apenas se levante, mas que você faça aquilo que Ele deseja da maneira que Ele quer, e não da maneira que nós queremos. Nós somos muito egoístas, e na maioria das vezes, nós temos tanta presunção, que nós achamos que o que nós pensamos é o certo, que o que nós queremos é o ideal, e que as coisas que nós planejamos sempre vão dar certo. E nós vamos contra tudo e contra todos, mesmo Deus mostrando para nós que não é. Mas nós queremos fazer na hora que nós queremos, do jeito que nós queremos, aonde nós queremos. Sujeição. Deus precisa da nossa sujeição. Olha que coisa curiosa. Jonas, ele fugiu da presença do Senhor, e ele desceu para Jope, então, para pegar um barco. Não para ir para Nínive, mas para ir para Tarsis, para fugir da presença do Senhor. E Tarsis ficava a 3.200 quilômetros da onde Jonas estava, enquanto Nínive ficava a apenas 800 quilômetros. 3.200 a 800. Muitas vezes as pessoas querem agir do seu jeito. E na grande maioria delas, o resultado dessas ações são resultados desastrosos. Quando nós nos relacionamos a coisas espirituais, nós temos que ter uma coisa muito clara na nossa mente. Em algumas situações, nós temos que ser fortes e rígidos como postes, que não se movimentam, que não se curvam, que não mudam. Isso quando as coisas têm a ver com os nossos princípios. Princípio é princípio, e princípio nós não negociamos. O que a Bíblia diz é aquilo que Deus deseja que nós façamos. Então, se Deus diz que o sábado é o dia de adoração, se Deus diz que o sábado é o dia de guarda, se Deus mostra que esse dia foi separado por Ele, não há como negociar um dia, se é específico algo que Deus nos mostrou. Mas há outras situações na nossa jornada cristã, que nós devemos ser como bambus. Os bambus, eles se dobram, eles são flexíveis, eles envergam. Então, quando se diz respeito ao nosso relacionamento com as pessoas, e algumas atitudes que nós temos que ter com elas, muitas vezes é necessário flexibilidade, adaptação. Métodos podem ser adaptáveis, podem ser modernos, podem ser diferentes. Muitas vezes na igreja, nós confundimos o que é palavra de Deus e o que é tradição. Nós confundimos o que são mandamentos e o que são costumes. Isso, muitas vezes, leva pessoas a desanimarem da fé, porque não é a vontade de Deus que está em prática, mas sim a vontade de homens. Uma coisa é certa, tudo na nossa jornada depende das nossas escolhas. Será que a história de Jonas poderia ter sido diferente? Agora eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês. Você já parou para pensar, alguma vez, que se Jonas não tivesse pegado o barco para Tarsis, e sim para Nínive, assim como foi o chamado de Deus para ele, teria sido necessário a tempestade?
fazer a pergunta de novo. Se Jonas tivesse pego o barco para Tarsis e não para Nínive, seria necessária a tempestade? Sim ou não? Opa! Para Nínive, não para Tarsis. Se Jonas tivesse ouvido a voz de Deus e feito o que ele desejava, não seria necessária a tempestade. Já parou para pensar nisso? Talvez eu esteja falando nessa manhã para alguém que esteja passando por uma grande tempestade, ou que já passou por grandes tempestades na vida. E você já parou para pensar, por que essas tempestades vieram? Por que essas tempestades aconteceram? Você já refletiu que as tempestades são, na grande maioria das vezes, consequências das nossas escolhas, consequências das nossas decisões, consequência dos caminhos que nós procuramos seguir? A coisa mais fácil que tem para fazermos é tirar a culpa de nós. Já perceberam que a gente tem uma desculpa para tudo que acontece de errado na nossa vida? E que na grande maioria das vezes nunca é culpa nossa? A gente sempre atribui algo ruim que acontece a alguém ou a alguma coisa. E sabe quem na maioria das vezes acaba pagando o pato por nós? O diabo. Já percebeu isso? Ah, é culpa do diabo. O diabo não me deixa em paz. Os anjos do mal estão me perseguindo. Não estou falando aqui que o diabo não é mau e que ele não causa coisas. Entendam bem. Eu estou falando aqui que o diabo ele vem, ele monta a vitrine, ele coloca o palco, mas quem decide estar lá? Quem escolhe olhar essa vitrine? Quem escolhe fazer essa compra? Quem escolhe subir no palco? Quem? Eu. Você? O diabo não tem poder sobre as nossas decisões. Ele pode influenciá-las, mas ele não pode nos forçar a escolher. As tempestades que vêm sobre a nossa vida, os obstáculos, os problemas, muitas vezes acontecem porque nós mesmos escolhemos fazer aquilo que nós queremos e não o que Deus deseja de nós. Na grande maioria das vezes, queridos irmãos, quando Deus mostra para você e mostra para mim qual é o desejo dele, esse desejo ele vem linkado a uma mudança. E toda mudança gera medo. Toda mudança gera incerteza. Toda mudança gera insegurança. Mas quando as coisas estão relacionadas a Deus, medo, certeza e insegurança não são palavras negativas. São só palavras ligadas a uma mudança que vai transformar a sua vida. E muitas vezes o chamado de Deus, para nós, ele é muito claro. E talvez Deus venha falando com você há muito tempo. E você já sabe o que Deus deseja da sua vida. Mas talvez você precise deixar alguns amigos que são prejudiciais para você. Talvez você precise deixar o seu emprego. Talvez você precise mudar de profissão. Escolher um outro curso na sua faculdade, na sua escola. Talvez você precise pensar mais nos outros e não apenas nas suas vontades. E toda mudança, tudo que mexe no nosso conforto, na nossa estabilidade, causa medo, insegurança. E na grande maioria das vezes, nós não estamos dispostos a sacrificar
o que nós queremos por aquilo que Deus quer da nossa vida. Agora Jonas já estava dentro daquele navio, Jonas já estava a caminho de Tarsis e não de Nínive, e agora ali começa aquela grande tempestade. E Jonas se encontra no porão do navio. E ali no porão do navio, agora Jonas, ele faz uma autocrítica, e ele faz uma autoavaliação da sua vida. E ele começa a pensar em tudo que ele fez, e como ele agiu, e talvez passe ali pela sua cabeça um filme de toda a vida que ele teve. E quando ele faz essa autorreflexão, e quando ele vê que agora ele estava ali no porão daquele navio, com uma grande tempestade acontecendo, fugindo da presença de Deus, ele chega no fundo do poço. Ele chega no momento crucial da vida dele. Ele chega num ponto em que muitos de nós não imaginamos que Jonas chegaria. Porque quando o pessoal ali, os tripulantes do navio, chegam no porão e encontram Jonas escondido, e Jonas diz para eles assim: olha, a tempestade é culpa de quem? Minha. Então faça o seguinte, me peguem e me joguem ao mar. Quando Jonas estava pedindo para ser jogado ao mar, o que Jonas estava dizendo? Eu quero morrer. Eu quero morrer. Muitas vezes, diante das situações que acontecem na nossa vida, chega em um ponto tão difícil, que nós chegamos a pensar que a melhor solução, e talvez a única saída para nós, seria acabar com tudo. Ou seria abandonar tudo, deixar tudo, jogar tudo para o ar, esquecer de todo mundo, não se importar mais com ninguém, e viver a minha vida somente eu. Quantas vezes você já pensou em abandonar a igreja? Quantas vezes você já pensou em abandonar a sua família? Quantas vezes você já pensou em abandonar o seu emprego, a sua faculdade, deixar as pessoas que estão ao seu redor? Quantas vezes você já pensou assim, eu quero sumir e não ver nunca mais ninguém? É isso que Jonas estava pensando naquele momento. Por quê, irmãos? Porque apesar de a mudança que Deus deseja de nós ser difícil, causar medo, insegurança, quando ela acontece, e mesmo depois de todos os desafios, o que Deus proporciona para nós, quando nós estamos seguindo a vontade dEle, é algo que não pode ser definido ou descrito, porque é a atuação de Deus na nossa vida. E na grande maioria das vezes, em que tudo na nossa vida está dando certo, tudo está indo bem, você não tem nenhuma dor de cabeça, você não tem nenhuma preocupação, tudo caminho a vento e popa, porque alguma coisa aí está errada. Quando Jesus entra no nosso coração, e quando Jesus faz parte da nossa vida, tem que haver mudança, tem que haver transformação, tem que haver crescimento. Se Jesus, como mestre da sua vida, não estiver mudando nada em você, não estiver melhorando nada em você, não estiver fazendo com que você cresça, alguma coisa está errada. Porque Jesus transforma pessoas. Jesus muda vidas. E é isso que tem que acontecer. Uma coisa que nós devemos ter em mente, que nós não podemos esquecer, é que o amor de Deus por nós não muda. O amor de Deus por nós não muda. Se você estiver aqui como membro dessa igreja, até os últimos dias da sua vida, Deus vai te amar da mesma maneira. Se você sair daqui hoje, seguir uma outra vida, se tornar, quem sabe,
um bêbado, um viciado, um ladrão, um assaltante, um assassino, o amor de Deus por você vai continuar sendo o mesmo, não vai mudar. Só que o amor de Deus não garante o céu para você. Porque Deus, além de ser amor, Ele também é justiça. O desejo de Deus é que todos se salvem, é que todos cheguem ao arrependimento. E por isso Ele vai te amar até o último momento da sua vida. Mas isso não garante que você estará no céu. Porque um dia Jesus vai voltar, o inimigo vai ser destruído, e aqueles que escolheram estar ao lado do inimigo serão destruídos junto com ele. Há muitos hoje que estão apenas brincando de ser cristãos. Há muitos hoje que estão apenas brincando de seguir a Jesus. Há muitos hoje que estão apenas brincando de cumprir a missão que Ele nos confiou. E às vezes nós nos perguntamos assim: pastor, por que hoje nesse mundo há uma pandemia? Por que hoje nós temos que enfrentar o Covid? Por que Deus permitiu que várias vidas fossem ceifadas? Muitas vezes, as tempestades que assolam a nossa embarcação é resultado das nossas próprias escolhas. Das nossas próprias escolhas. A pandemia veio, o vírus chegou. Mas a Bíblia diz que o próprio Cristo disse que nesse mundo nós teríamos aflições. Mas Ele não para aí. Mas Ele diz: eu venci o mundo. E se a minha vida está entregue nas mãos de Deus, se eu aceitei Jesus como meu Salvador, e se Ele transforma a minha vida, assim como Ele venceu, eu também posso vencer. Eu também posso vencer. Porque o amor de Cristo transforma. Eu quero contar para vocês uma história nessa manhã, desse jovem aqui. Por 2 anos, eu e minha esposa servimos como missionários em um país chamado Guiné-Bissau, na África, nos anos de 2011 e 2012. E esse país é um dos 10 países mais pobres do mundo. Não tem energia elétrica, não tem água encanada. A população vive uma miséria constante. E quando nós fomos para lá, a minha esposa assumiu como diretora da maior escola adventista do país. Na época tinha uns 800 e poucos alunos. E entre os alunos dessa escola, tinha esse rapaz aqui. O nome dele é Afonso. E o Afonso, ele era um estudante bolsista da escola adventista. E o que mais impressionava no Afonso é que ele tinha uma alegria assim contagiante. Ele era muito alegre, sempre dando risada, feliz, empenhado, um dos nossos melhores alunos na escola. Só que tinha um detalhe: o Afonso é cadeirante. Imaginem vocês a vida de um cadeirante em um país tão pobre, tão complicado quanto Guiné-Bissau. E por saber um pouco da história do Afonso, eu ficava admirado com a força que ele tinha. E um dia eu sentei com o Afonso e falei assim: Afonso, me conta um pouco da sua história. Quero fazer uma pergunta para você, Afonso. Você é feliz? E o Afonso disse assim para mim: pastor, eu sou feliz. Eu sou feliz porque um dia eu conheci Jesus e Jesus transformou a minha vida. Falei: amém? Me fala um pouco. E ele me contou a história dele.
O Afonso nasceu em uma pequena ilha de Guiné-Bissau chamada Ilha das Galinhas. Nasceu em uma família, assim como 50% das famílias daquele país, uma família animista. O animismo é uma seita ou uma espiritualidade ou um método em que as pessoas adoram o diabo, mas elas nunca conheceram a Deus. É diferente do satanismo. O satanismo, a pessoa adora o diabo mesmo conhecendo a Deus. Ele decide adorar o diabo. O animismo não. Eles adoram o diabo e na grande maioria deles eles nunca conheceram ou ouviram falar sobre Deus. E 50% da população em Guiné é animista, satanista. E naquela ilha, a grande maioria das pessoas era adoradores do diabo. E o Afonso nasceu em uma família que adorava o diabo. Com 2 anos de idade, ele foi acometido de uma doença em que ele ficou paralítico. 2 anos. Para eles, quando uma criança é acometida de uma doença tão grave, é porque o diabo jogou uma maldição muito grande naquela família. E essa maldição, ela tem que acabar para que a família possa continuar vivendo a vida dela. Então agora, os pais do Afonso, eles tinham 2 opções. A primeira delas era jogar o Afonso ao mar. E a segunda delas era jogar o Afonso aos porcos. Era a única maneira de quebrar a maldição do diabo e fazer com que a família ficasse livre daquela maldade que sobrecaía sobre eles. A mãe do Afonso se negou a fazer isso com o filho. E lutou com todas as forças pela vida dele. Tanto que quando ela decidiu não fazer nenhuma coisa nem outra, o marido abandonou ela. Deixou eles sozinhos, ela e o menino. Mas com 4 anos de idade, a sorte do Afonso muda completamente. Por quê? Porque o diabo escolhe o Afonso para ser o feiticeiro daquela ilha. 4 anos de idade. Agora ele se torna o feiticeiro da ilha, e as pessoas veem ele como uma autoridade. E vem pessoas de todo lugar do país até a ilha para que o Afonso faça feitiços. Só que o Afonso colocou uma coisa na cabeça dele. Ele pensou assim: para mim poder mudar de vida, para mim crescer e melhorar, eu tenho que estudar. É o estudo que vai me ajudar. E mesmo sem o apoio da família, dos amigos, o Afonso todo dia pegava ali o seu material, colocava numa sacolinha, colocava na boca e ia rastejando até a escola todos os dias. Os anos foram se passando, e um dia, com 10 anos de idade, o Afonso estava assistindo os amigos jogarem futebol ali na ilha, e chegou um amigo perto dele e disse assim: Afonso, você está sabendo que lá na escola estão fazendo uma programação à noite, estão passando filme? Um rapaz de uma igreja cristã lá da capital veio para cá para fazer isso, e é bem legal. Agora imaginem vocês, uma ilha que não tem energia elétrica. Se você pega um projetor, se você pega um gerador, um som, e projeta à noite na parede da escola um filme para as pessoas assistirem, você não vai chamar gente. Chama muita gente. E o Afonso falou assim: tá bom, vamos lá. E quando o Afonso chegou lá nessa escola e viu ali o filme sendo projetado, o filme que estava sendo projetado era sobre a vida de Jesus. No dialeto dele, no crioulo. E quando o Afonso assistiu o vídeo da história da vida de Jesus, o Espírito Santo tocou o coração dele e transformou o coração dele. E no final daquele evangelismo, naquela ilha, o Afonso foi batizado. Agora o Afonso chega para o pastor e diz assim: pastor, eu fiquei sabendo que lá na capital tem uma escola adventista. E eu quero estudar nessa escola, consegue uma bolsa para mim. Eu não preciso de nada, só preciso de uma bolsa e um lugar para dormir, para morar. E foi isso que aconteceu. O pastor conseguiu uma bolsa para o Afonso
ele começou a estudar na escola, e sabe aonde que o Afonso morava? Embaixo da escada da igreja. Ele tinha um colchãozinho fininho assim, algumas troquinhas de roupa e o material da escola. E eu falei assim: Afonso, qual que é o seu sonho hoje? Se o maior sonho, o sonho da sua vida. Ele falou assim: além de ver Jesus voltar? Eu falei: isso, além de ver Jesus voltar. Seu sonho terreno. Ele disse assim: pastor, o meu sonho é fazer uma faculdade de administração, e no Brasil. Falei: muito bem, Afonso. Eu fiquei tão tocado, tão emocionado com tudo aquilo, que eu disse para o Afonso assim: olha, eu quero te fazer uma promessa hoje. Eu tenho 2 anos para ficar com vocês aqui em Guiné. Nesses 2 anos eu vou fazer de tudo para que quando nós voltarmos para o Brasil, nós não embarquemos mais sozinhos, mas você e mais alguns jovens voltem conosco para estudar no Brasil. Daí eu fiz um vídeo da história do Afonso e tudo mais, mandei aqui para o Brasil, para conseguir doações para trazer o Afonso para o Brasil. A gente conseguiu uma faculdade que deu uma bolsa integral para ele lá no Paraná. A minha família se dispôs a receber o Afonso, cuidar deles, a igreja também. E nós conseguimos o dinheiro da passagem para ele ir para o Brasil. Só que quando nós fomos na embaixada para tirar o visto, a embaixada não concedeu o visto para ele. E nós ficamos 2 anos lutando e trabalhando para que o Afonso conseguisse tirar o visto para vir para o Brasil. Chegou o dia de nós voltarmos embora, e o visto não tinha sido liberado. Eu lembro muito bem que no dia que nós embarcamos no avião para voltar para o Brasil, eu e a Gabriela, minha esposa, a gente chorava muito. A gente não chorava apenas porque nós estávamos saindo de Guiné e voltando para o Brasil, mas porque nós tínhamos um sonho de trazer alguns jovens e não tinha dado certo. A gente se sentia impotente diante daquela situação. E nós voltamos para o Brasil, e quando nós voltamos para o Brasil, eu assumi um distrito lá no Paraná, e passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, e um dia eu estava em casa, eu recebi uma ligação no meu celular. E quando eu vi o número era de Guiné-Bissau e era do Afonso. E eu atendi e falei: oi, Afonso, tudo bem? E eu não entendia nada do que ele falava, porque ele chorava, ele gritava, e eu não conseguia entender nada. Eu falei: calma, o que está acontecendo? Fala para mim o que aconteceu. E ele falou assim para mim: a embaixada acabou de me ligar, e acabou de dizer que o meu visto acaba de ser concedido. Eu posso ir para o Brasil. Essa foto aqui, nós tiramos no dia que o Afonso chegou aqui no Brasil. O dia que a gente recebeu ele lá na nossa casa, no Paraná. Foi quando nós tiramos essa foto. E a alegria dele era tão grande, que ele não podia acreditar que aquilo estava acontecendo. E eu quero que vocês saiam daqui hoje com uma coisa na mente de vocês: Deus não faz milagre pela metade. Quando nós nos colocamos inteiramente nas mãos de Deus, quando nós usamos aquilo que Deus faz por nós e como Ele nos usa, é isso que Ele vai fazer por cada um de nós. É isso que Ele vai atuar na nossa vida. Vai fazer coisas inimagináveis. Quando eu saí daquela pequena cidade, lá no norte do Paraná, e eu deixei tudo para seguir a vontade de Deus, eu nunca imaginei que Deus faria o que Ele fez por mim. Que Ele me tornaria um missionário, que eu estaria em Guiné-Bissau, na Mongólia, na Jordânia. Eu nunca imaginei que eu viveria em Cuiabá, estaria aqui falando para vocês hoje. Deus já fez tantas coisas pela minha vida, que eu nunca imaginei que seria até complicado de contar para vocês. Talvez você esteja passando por um momento difícil, complicado, e Deus tem te mostrado que é necessário uma mudança. Deus tem te mostrado que é necessário algo diferente na sua vida. Você tem orado, você tem pedido, e você tem parado para que Deus te responda. Talvez hoje, assim como na vida do Afonso, você também precise de um milagre.
Segura aí as imagens para mim, tá? E o nosso combinado é agora. Talvez você precise na sua vida do que o Afonso também recebeu, um milagre. E talvez hoje para você pareça distante, pareça complicado, pareça impossível. Mas eu quero dizer para vocês hoje que Deus não faz milagre pela metade. Talvez Deus parcele o milagre em várias partes, mas no final, nas mãos de Deus, o milagre é completo. Agora eu quero mostrar aquela foto ali para vocês. No final de 2017, Deus nos deu o privilégio de participar da formatura do Afonso. Quando ele recebeu aqui no Brasil o diploma de administrador, e onde ele foi condecorado como um dos melhores alunos da classe. Deus tirou um jovem paralítico, feiticeiro, transformou a vida dele e fez com que o testemunho dele alcançasse outras pessoas. Deus não faz milagre pela metade. Deus só está esperando que cada um de vocês deposite a vida inteira nas mãos dele. No começo de 2018, nós tivemos ali o privilégio de ver e participar desse momento único da vida do Afonso. O casamento dele. Lembra aquele vídeo que eu falei para vocês que nós fizemos para que as pessoas ajudassem o Afonso? Essa jovem chamada Dani, lá de Araras, em São Paulo, ela assistiu aquele vídeo. E quando ela assistiu aquele vídeo, ela entrou em contato comigo e disse assim: pastor, eu estou impactada com o testemunho desse rapaz. Eu vou ajudar e vou conseguir muitas pessoas para ajudar ele. Mas eu quero conhecer ele, eu quero fazer amizade com ele. E eu passei o contato do Afonso. E eles começaram a conversar. E ela se apaixonou por ele e ele se apaixonou por ela. Sem nem saber se um dia ele viria para o Brasil. E quando ele chegou aqui no Brasil, e eles se conheceram, eles namoraram, noivaram, e nesse dia eu fiz o casamento dele. Hoje o Afonso vive em Araras, trabalha numa multinacional, tem a casa, tem carro, tem a sua esposa. E daqui a 2 meses está chegando o filhinho. Deus não faz milagre pela metade. Deus quer te usar. E Deus quer fazer de você o discípulo que Ele deseja, e não aquilo que você quer ser. A voz de Deus veio pela 2ª vez até Jonas. E o chamado que Deus fez foi o mesmo. Jonas, vai até Nínive e prega para aquele povo e fala da minha mensagem para eles. E agora Jonas se dispõe, Jonas se levanta e Jonas vai para onde? Nínive. E ele prega. E as pessoas são tocadas pela sua palavra. Hoje Deus te chama. Hoje Deus te convida. E hoje Deus pede que não só se disponham, que não só se levantem, mas que cumpram a missão dele na vida de cada um de vocês. Vocês vão escutar uma música especial nesse momento. Enquanto vocês estiverem ouvindo essa música, eu quero que vocês fechem um pouquinho os olhos e pensem um pouquinho de como tem sido a jornada de vocês como cristãos aqui. O que Deus tem feito, o que Deus já fez, mas o que Ele pode fazer através da sua vida, na vida de outras pessoas. Não basta apenas o amor de Deus.
se nós não aceitarmos cumprir a sua vontade. Não basta apenas termos boas intenções, se nós não transformarmos essas intenções em ações, não só na nossa vida, mas na vida do nosso próximo. Se nessa manhã, quando você estiver escutando essa música, e assim como Jonas, lá no fundo do porão, você começar a fazer a autoavaliação da sua vida, você sentir o toque do Espírito Santo no seu coração, dizendo que você precisa mudar, dizendo que mágoas precisam ser deixadas, que perdões precisam ser entregues, e que chamados precisam ser aceitos. Se você sentiu o toque do Espírito Santo nessa manhã, eu quero que você se coloque em pé, porque eu quero orar por você. Feche seus olhos agora, ouça essa música e deixe Deus falar contigo. E dos teus milagres ouvi dizer, até que um dia te encontrei, em tua presença descansei, meus sonhos queria alcançar, você me deu forças pra lutar, enquanto as pessoas não acreditavam, você viu o melhor que havia em mim. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou. Como viver sem teu amor? Renova meu ser e faz de mim um vaso novo. Quebra e molda o meu interior. Dá-me um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim. Eu te agradeço, meu Senhor, por tua bondade e teu favor, ao entregar Jesus na cruz pra morrer em meu lugar, num mundo carente de amor, onde existe luta e dor. Eu quero ser a tua voz, levando paz aos corações. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou. Como viver sem teu amor? Renova meu ser e faz de mim um vaso novo. Quebra e molda o meu interior. Dá-me um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou. Como viver sem teu amor? Renova meu ser e faz de mim um vaso novo. Quebra e molda o meu interior.
sei que tens o melhor pra mim. Sei que tens o melhor pra mim. Não são necessárias mais tempestades na sua vida. Diante da incerteza, do medo e das lutas, Deus vai estar a todo momento ao seu lado. A palavra de Deus diz: sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Senhor Deus, Pai amado, neste momento, ó Pai, estão aqui os teus filhos. O Senhor conhece a vida de cada um, o Senhor conhece cada coração, o Senhor sabe as mágoas, as tristezas, as incertezas. O Senhor viu cada lágrima que foi derramada e acompanhou cada tempestade que acompanhou a vida de cada um de nós. Neste momento, ó Pai, nós queremos que o Seu Santo Espírito transforme o nosso coração. Mude aquilo que é necessário para que nós sejamos os discípulos que o Senhor deseja e não aquilo que nós queremos. Queremos nesse momento que esse ano seja diferente. Que nós não sejamos apenas mais um na multidão, ou que nós não sejamos apenas mais um cristão de banco, mas que nós possamos cumprir a missão que o Senhor tem nos confiado, de ir a todo povo, tribo, língua e nação, para que Jesus volte. Usa-nos de uma forma especial. Olhe por cada pedido e por cada milagre que está passando na mente de cada uma das pessoas aqui nessa manhã, porque nós confiamos que o Senhor não faz milagre pela metade e que o Senhor é o Deus dos impossíveis. Usa-nos, transforma-nos, para que naquele grande dia, quando Jesus voltar, nós possamos olhar para o céu e dizer: este é o Deus a quem aguardávamos. Esse é o nosso desejo e essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém.